Então, iniciamos agora mais um estudo das obras de André Luiz. Adão, fique à vontade. Hoje nós vamos estudar, então, o capítulo 45 da obra, Os Mensageiros, intitulado Mente Enferma. Observando e trabalhando sempre, Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas os desencarnados enfermos, reparem os encarnados, igualmente. Entre o nosso círculo e a Assembleia dos Irmãos Corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavaleiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o Sr. Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra, em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavalheiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens, mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas, à procura de alguma coisa que me satisfaça. No entanto, e sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prosseguia orgulhoso. Tendo estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa, já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive uma prova. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer, que se refere a Charles Richer, pesquisador da questão mediúnica da espiritualidade, um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame destas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Quer dizer, aqui nós temos uma pessoa, provavelmente alguém ligado à questão da ciência, muito estudioso da ciência, e esse é um dos caminhos pelos quais muitos iniciam no Espiritismo. Nós não podemos esquecer que a doutrina espírita está apoiada em 3 aspectos, que é a religião, a filosofia e a ciência. Então, o Espiritismo também é uma ciência de investigação, e evolui seus princípios caminhando com a ciência lado a lado, que comprova os seus princípios fundamentais. Né? Aí vem o aspecto filosófico, vem a questão do evangelho, que é o aspecto religioso, mas são 3 pilares que apoiam. Então é natural que muitas pessoas vão se afinizando pelo aspecto científico. Isso é muito comum. E vem muito esse lado cético nas pessoas. Elas querem uma prova imediata e palpável daquilo que só investiga ao nível da razão. É normal que comece assim, até que chegue um aspecto, um certo momento, em que essa comprovação de alguma forma chega até elas, ou às vezes não. Pois não, Paulo? Boa noite a todos. O que o Adão falou é muito correto. Tem uma parte das pessoas, elas entram atraídas pelo conhecimento filosófico, científico e também religioso. Aí a questão do
Charles Richer, Charles Richer, que foi até prêmio Nobel de Medicina, ele que descreveu o ectoplasma e tudo aquilo. Ele, nos seus escritos, ele se colocou muito contrário ao Allan Kardec, ele se colocou numa postura muito contrária à mediunidade. Então, quem lia Charles Richer tinha muitas reservas em relação ao espiritismo. Infelizmente, Charles Richer, que foi apoiado pela espiritualidade, ele deveria, inclusive, dar subsídios para a mediunidade, para a reencarnação, estava no planejamento dele, mas ele assumiu, o próprio Charles Richer assumiu um caráter muito negacionista, próprio do espírito científico, então ele queria provas que ele não conseguiu. Agora, a gente vê, hoje fica cada vez mais claro, nós estamos passando por um novo ciclo na ciência agora, né? Um ciclo, parece que essa questão da espiritualidade e do negacionismo tem ciclos na humanidade, né? Agora nós estamos passando por um ciclo que a ciência está vendo muita coisa já para o lado da espiritualidade. Agora, nunca nós tivemos tanta fraude na ciência como atualmente. Esse dia eu estava vendo uma revista, só um jornal de medicina lá, ele fez a retirada de 300 artigos que eram fraudes, assim, incríveis na medicina. Então, fraudes vão existir sempre. Existiu na mediunidade, existe na ciência hoje muita fraude. Então, isso aí é um caminho que, o que falta na pessoa quando ela entra nessa questão da ciência, é ela ter um pouquinho mais de espírito aberto para ver a descoberta científica, mas também ter um pouco um espírito mais aberto para ver que nós não precisamos ter prova de tudo, nós precisamos ter a intuição, ver que a espiritualidade tem um papel muito importante na saúde das pessoas, como ver isso, como que a ciência aborda isso. Então tem que ter uma mente um pouquinho mais aberta. Até ia perguntar para vocês, quando ele fala ali, que ele estava com algumas manchas pretas, assim, escuras, em torno da mente. Será que era na aura dele? O que você acha, Adão? É próximo da aura? Ele fala que é próximo da cabeça, mas certo que o próprio pensamento dele contamina a aura dele ali e fica em torno, como ele falou, né? Isso. Cria uma barreira a uma inspiração espiritual elevada. Uhum. É um pensamento viciado na crítica, na desconfiança. É o clima mental que ele vivia naquele momento. Ele mancha a aura dele ali também, né? Na parte mental, no Mental, cérebro, né? perto dos centros cerebrais. Certo. Obrigado. Exatamente. Mais alguém gostaria de fazer comentários? Então vamos prosseguir. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando: concordo, Dr. Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes, que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados. Ele situou exatamente a postura dessa pessoa, preso no raciocínio viciado, nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Sim, até chegar à codificação kardecista, nós tivemos muitos séculos, inúmeras fases no cristianismo. Antes de morrerem os cristãos no círculo do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo. Em seguida, alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. E faz uma comparação, né, das experiências narradas no Antigo Testamento e a culminação da mensagem na presença de Jesus, no Evangelho.
O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorria de modo vago, entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo o serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E considerando a essência do serviço na organização do mundo, o que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatasse a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? E quer dizer que tudo tem um esforço, que nada acontece de forma improvisada na questão da evolução da alma. Estaríamos preparados para uma mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida no orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta, que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Essas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não podemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando então somente as gotas recolhidas no dedal das nossas limitações. O que ele quer dizer que nós temos que ter uma visão mais ampla. Aí vale um comentário que nós já temos feito em alguns estudos. A questão intelectual ela é muito importante. Ela mobiliza o conhecimento, a ciência. Mas determinadas coisas, como o conhecimento do Evangelho, dos estudos espirituais, nós temos que limitar determinadas coisas. Nós temos que ler isso, estudar esses aspectos pelo campo intuitivo. Campo intuitivo. O lado racional ele continua existindo, mas o campo intuitivo ele é muito revelador na questão da interpretação do conhecimento espiritual. Já pelo lado da ciência e outras áreas, o intelecto é extremamente útil e necessário. Mas quando lidamos com conhecimentos que trabalham a questão da evolução da alma, e, vamos dizer assim, o próprio Evangelho de Jesus e muitos conteúdos do Espiritismo, nós temos que trabalhar muito a questão intuitiva. Senão, o que vai acontecer? O intelecto, a mente, passa a acumular muita informação. Muita informação. Muitas dessas informações são absorvidas sem nenhum tipo de discernimento. E esse conhecimento não é interiorizado, o que levaria à transformação, porque o Espiritismo é para gerar transformação na alma. Aí vem o problema da vaidade intelectual. Nós temos um caso aqui desta pessoa. A investigação que existe é necessária, mas que se transforma numa vaidade intelectual, numa eterna dúvida, numa comprovação que não chega e que não faz a pessoa passar por uma mudança interna. Ainda existe isso nas instituições, não só espíritas, em qualquer lugar existe isso. Esse hábito do intelecto que quer abranger tudo, mas não consegue. Não é esse o caminho. O instrumento da alma mais apurado aqui chama-se intuição. E o conhecimento espiritual tem que ser absorvido pela intuição. Paulo. É isso mesmo, Adão, concordo plenamente. Uma virtude interessante é o caminho do meio, né? É saber equilibrar essas coisas. Mas eu gosto de fazer uma comparação do intelecto com a mediunidade, para a gente ver como que quando os extremos, os polos das nossas escolhas trazem problemas. Então, na mediunidade também existe, eu chamaria até esse intelecto, como esse nosso irmão aí, do intelecto. Não tem a mediunidade torturada, você tem também o intelecto torturado, o raciocínio torturado. A vaidade existe na ciência, mas a vaidade existe na mediunidade torturada, na mediunidade desequilibrada, a pessoa que se orgulha muito dos seus, vamos dizer assim, das suas capacidades mediúnicas. Então, os extremos, assim, tanto do lado da mediunidade como do intelecto, trazem prejuízos para nós.
Então, sempre é o caminho do meio, baseado principalmente na intuição, como a Adão falou. Então, eu acho que esse caminho do meio é muito interessante, estar de mente aberta para as coisas da vida superiores. É assim que eu vejo. Obrigado, pessoal. Sim, obrigado. Mais alguém gostaria de contribuir? Bem, o pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Bem, alguém poderá comentar. Mas o Espiritismo não prega a fé raciocinada? Sim. O crivo da razão? Sim. Geralmente, pessoas que trabalham essas questões, como no caso esse senhor, se apoia nesse conceito da fé raciocinada. A fé raciocinada significa que você acredita em algo porque você sabe que aquilo existe. Mas aqui nós temos um caso, salvo engano meu, que a pessoa não está manifestando essa fé raciocinada. Apenas o espírito investigativo. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo da Europa e da América? Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Eu vou abrir um parênteses para fazer um comentário com vocês aqui. Eu assisti ontem um documentário de Chico Xavier, 6 partes, feito pela Sociedade Espírita Allan Kardec. Muito bom. E veja quantas situações ele passou. Houve um caso de uma mulher que ele estava em casa, descansando, e havia um grupo de pessoas com ele, na realidade, depois de uma sessão, no fim da madrugada de sexta-feira, ele estava em casa e um grupo de pessoas estava com ele. E uma senhora chegou irritadíssima, gritando no portão da casa dele, que queria entrar ali a qualquer custo, ela entraria ali. E aí o Chico chamou o filho dele, o Eurípides, né, que é o filho adotivo, falou: Eurípides, por favor, abre o portão para essa senhora, ela precisa falar comigo. E aí ele foi lá e abriu o portão. Ela entrou com a mensagem psicografada na noite de sexta, na noite anterior, que era era sábado, e dizendo isso, quase querendo bater nele, com aquela mensagem na mão, dizendo: isso que você recebeu do meu marido é uma farsa, é uma mentira. Eu vou desmascarar você dessa mistificação, dessa mentira. E aí ela estava desesperada, irritadíssima. Aí o Chico olhou para ela e disse assim: eu quero dizer algo para a senhora. O seu marido está aqui desesperado do meu lado, pedindo, implorando para eu lhe dizer o seguinte: que dentro do seu quarto tem um criado mudo, onde a senhora está guardando veneno. E ele implora que não tire a própria vida, porque você não irá encontrá-lo. Quando ela ouviu aquilo, ela caiu de joelhos chorando, e até pediu perdão para o Chico. Então, à primeira vista, vejam vocês, será que tudo na mediunidade é mentira? É mistificação? Ou será que a nossa mente interpreta as coisas conforme nossos desejos e preconceitos? Esse foi um caso que aconteceu com ele, entre muitos outros. Mas a verdade prevalece, né? A verdade prevalece. Voltando. O que esperar, ele pergunta, o que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais, quer dizer, que estavam em toda parte do mundo? Bentes respondeu muito sereno e ponderado: está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez, das possibilidades recebidas. Como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. É como se ele dissesse o seguinte: o movimento espírita e a doutrina espírita estão aí, na sua simplicidade, até pureza, mas o que nós estamos fazendo com esse conhecimento, inclusive os médiuns, também nas suas canalizações mediúnicas,
é responsabilidade nossa. Não significa que a doutrina vai perder a sua luminosidade, a sua grandeza na sua essência. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Ou seja, a tarefa da transformação é individual. A fonte está aí, a clareza está aí. São ensinamentos que não são difíceis, mas a vivência deles, sim. E aí exige esforço. Exige o esforço individual de cada um. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica, que o Paulo comentou há pouco, que a ciência está falhando em muitas situações, né, fraudes científicas, tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados, os médiuns, no caso, em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores atualmente batizados como metapsiquistas são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor, estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, quer dizer, como cientistas. Mas, com grande surpresa para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente, a essência do que está ali. O interlocutor deixou de sorrir e observou. Vamos ver, vamos ver. Espero a mensagem dos meus com sinais iniludíveis da sobrevivência após a morte. Aniceto nos tocou de leve e falou. Repararam como este homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados. Tem vasta cultura e, todavia, como traz o sentimento envenenado, tudo quanto lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação. É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros. Examina seu semelhante, mas não ausculta a si mesmo, quer dizer, não olha para si, não se observa. Quer a realização divina sem o esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade, sem participar da semeadura. Quer dizer, são aquelas pessoas que trabalham só o processo da cobrança, da investigação, sem o trabalho produtivo de auxílio aos demais e a si mesmo. Espera a tranquilidade pela fé, sem dar ao trabalho das obras, quer dizer, não realiza algo de bom, de positivo no campo da assistência, por exemplo. Estima a ciência, sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E vivendo um torvelinho de continuadas libações, agarrado aos interesses inferiores e à satisfação dos sentidos físicos, em caráter absoluto, veja, em caráter absoluto, está aguardando mensagens espirituais. Aí vejam vocês. Será que uma pessoa nessas condições, temporariamente, provavelmente, ele tinha condições e méritos para receber mensagens que ele esperava? Pode ser que viessem de outra forma, não como ele desejava, chamando-lhe a atenção a mudanças, a purificar o raciocínio, a trabalhar os sentimentos, enfim, a fazer um trabalho de autoconhecimento. Então, nem tudo vem como nós esperamos e tem suas razões. Estávamos admirados ante as conclusões interessantes do instrutor amigo. Vicente, que se mantinha sob forte impressão, perguntou: afinal de contas, que deseja este homem? Aniceto sorriu e respondeu: também ele teria imensas dificuldades para responder, ou seja, talvez nem ele soubesse o que ele queria. É característica, né?
quando estamos com a mente confusa, não sabemos o que nós realmente queremos. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação, ou seja, apegado demais ao corpo, aos sentidos, à matéria. É isso. Deixem abertos os comentários e complementações de vocês. A Mauri? Mauri, né? Isso, Muri. Boa noite, Exato. Mauri. Boa noite. Então, pessoal, eu gostei muito desse capítulo, achei muito interessante. Eu acho que essa questão de buscar essas verdades espirituais é como muitas questões acontecem na vida. Há momentos em que não adianta você chegar para o sujeito e dizer: olha, não, mas presta atenção dessa maneira aqui, você vai ter o melhor resultado. E às vezes o sujeito tem uma ideia diferente e ele vai pela ideia dele até que um dia ele consegue alcançar e atingir êxito naquilo que ele quer, numa questão psicológica, numa questão da vida dele, enfim. Eu acho que a questão da espiritualidade tem um pouco a ver com isso também, né? Porque existem indícios, né? Ele fala no capítulo, né, que se chegasse assim, outorgado de cima para baixo, ou é assim, acabou. Essa é a verdade, né? Será que você estaria preparado para isso, né? Será que a gente ia conseguir enxergar assim essa situação de uma maneira evoluída? Mas já existem muitos indícios, né? Como o Adão bem colocou, a questão do Chico mesmo que vantagem ele teria de passar a vida inteira fazendo tudo o que fez, né? Todas essas comprovações, tem aquela questão lá do foi um acidente da arma lá, que o espírito voltou para contar que foi um acidente, aí fez uma mecanografia com a assinatura do cara. Poxa, tantos casos, tem trabalho científico, o pessoal da AME fez uma vez, juntando umas cartas de um caso do Chico, e o Chico trazia informações na psicografia que os consultantes que foram lá buscar informações do parente que havia falecido sequer sabiam, com nome, sobrenome, nomes incomuns, assim, informações que ia falar, ele está lendo a mente do outro. Não, mas como é que ele leu a mente de alguém que nem sabia dessa história? Então, assim, tem os sinais sugestivos de reencarnação do Ian Stevenson, né, que relatou um monte de casos, crianças com xenoglossia e que lembram de outras existências e marcas de nascença, né? Então, assim, tem muita coisa, né? Quantas e quantos trabalhos de desobsessão são feitos e a pessoa tem melhora? Quantas e quantas, assim, tem muitas evidências, né? Mostrando que tem uma realidade espiritual diferente daquela e que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Chico falava do telefone toca de lá para cá. E aí, às vezes você quer enquadrar no modelinho cartesiano científico, quadradinho, e nem sempre dá certo, né? Você forçar uma manifestação, né? Mas assim, existe diferença, existe alteração, o transmediúnico tem essa alteração, é biológica, o Marco Aurélio Vinhosa Basso Júnior, né, da AME, estudou essa questão é, é, na pós-graduação, né, no mestrado dele, enfim. Então, existe esse mundo, essa realidade, né, que na verdade a gente sabe que é, de fato, a real realidade, né, aqui é a ilusão, né, mas, enfim, eu acho que isso é uma coisa paulatina, eu acho que isso também está relacionado à vaidade, da mesma maneira que o cara que não crê em outras coisas, né, ele é ateu, ele se coloca como sendo o máximo, né, falou, eu sou suprassumo, né, e como assim vai haver um criador? Não, eu sou, né, o máximo, então, eu acho que tem um pouco a ver com isso também, né, quando você tem essa questão racional muito desenvolvida, às vezes tem uma certa empáfia, né, falta, assim, um pouco de humildade para entender que existem coisas as quais que existem e que as quais você não compreende muito bem ainda, né, tem que descobrir, enfim. Mesmo. Obrigado, Mauri.
Paulo? Hoje, o que o Mauri falou é verdade mesmo. Hoje nós temos muitas provas, mas a gente tem que observar que esse irmão aí, ele viveu na década de 40, né, acho que 40, 50, naquela época, e na época de Charles Richer, na época de Kardec, as provas não eram realmente, assim, não tem o que nós temos hoje, né, inteligência artificial, essas coisas, né. Recentemente eu vi uma pessoa passou os textos do Chico Xavier num programa de inteligência artificial que foi fantástico, mostrou que nem o Fernando Pessoa, com aqueles personagens dele lá, que eram diferentes, heterônimos, né, ele não passaria pela inteligência artificial, passaria com coisas diferentes. Então, hoje a gente tem instrumentos graves, mas o que aconteceu lá no começo do século XX? Não tinha televisão, mal tinha um cinema, o problema lá é que as pessoas se divertiam com palcos. O problema daquela virada de século foi que a vida social das pessoas, nós estávamos lá provavelmente, não sei, mas eram os palcos, eram as diversões, basta ver as mesas girantes, né, as pessoas buscavam muito essas coisas. Então era um ambiente muito fácil, muito promíscuo, assim, muito fácil para que houvessem as falsificações. O ectoplasma, por exemplo, que foi muito bem descrito pelo Charles Richer, ele é um prêmio Nobel, ele viu as coisas lá, as pessoas colocavam pano de branco saindo da boca nos palcos para falar que era ectoplasma, então isso marcou muito, influenciou muito as pessoas naquela época, mas hoje a gente não tem como, a pessoa que olhar seriamente o que existe hoje de universidades, lá na Universidade de Juiz de Fora, por exemplo, aquela equipe de psiquiatria do Alexandre Moreira, os trabalhos maravilhosos que eles fazem, as publicações que saem. Então, hoje, a gente tem muito mais recursos, né, o próprio, a Mauri citou o Marco Aurélio mostrou uma coisa muito importante, que foi mostrar que os médiuns não têm componente de epilepsia, de esquizofrenia. Ele não provou a sobrevivência, não provou a mediunidade, mas ele provou que o médium não tem, mostrou definitivo isso, que não tem problema psíquico nenhum, ele é igual a qualquer pessoa, não tem nenhum tipo, isso foi muito importante. O trabalho do Marco Aurélio aqui, nosso, no Mato Grosso do Sul, ele é muito importante, ele é citado no mundo inteiro, porque para nós é claro isso, mas para os cientistas do mundo inteiro, muitas pessoas ainda têm uma questão de preconceito, porque acham que os médicos são doentes. Ele mostra claramente. E não tem muita pesquisa, não. Tem uns 2 ou 3 trabalhos do quilate dele mostrando isso, mas é muito importante isso. Pois não, Mauri? Você falou essa questão, me lembrei também, Paulinho, que tem um trabalho, eu não sei se é o do Marco, mas acho que não, acho que é anterior, que eu tinha visto que... Será que foi o Júlio Pérez que fez? Não me lembro quem que fez, mas assim, no estudo, eles estudavam a saúde mental dos médiums, comparada à população. E os médiums ostensivos, eles têm saúde mental superior à da população. Então, quer dizer, isso não é doença mental, pelo contrário, você tem mais resistência à doença mental psiquiátrica do que a população em geral por ser médium. Exatamente. Então, é muito claro já isso, né? Que não é doença. O próprio Charles Richer. Que alívio. É verdade. Pois é, então esse tipo de coisa, a gente teve que esperar esse tempo todo, né? E as pessoas que estão no meio convivendo com os médicos percebem isso, que tem uma saúde melhor que as outras pessoas, né? E tudo mais, mental. E só que o negacionismo científico é mais fácil você negar, né? Mas eu estava falando de fraude científica, hoje eles chamam de retratações, né? As revistas tiram milhares. Agora, recentemente, um indivíduo nos Estados Unidos disse que criou um supercondutor lá, e publicou na revista Nature, e depois teve que se retratar e tirar. Então, isso aí acontece. Então, isso acontece na ciência muito, e está amplificando assim demais. Fraude depende da época que você está vivendo. A fraude lá dos palcos era uma coisa, e hoje nós vemos a fraude na ciência. Então, acho que as pessoas têm que ter uma visão mais ampla, enxergar esse mundo de coisas que estão acontecendo do passado e do presente,
para ver que tem alguma coisa que a gente tem que seguir, que é a nossa intuição, como o Adão falou muito bem, tem que seguir, tem que olhar os dois lados das coisas de modo imparcial. Então, se esse nosso irmão aqui, ele leu Richer, por que ele não leu outros cientistas, como, né, daquela época, Ernesto Bozano e outros, que pesquisaram ectoplasma? Por que ele não fez essa comparação dos dois lados? Entendeu? Ele olhou só de um lado, então ele criou essas nuvens aí de um ambiente viciado, mental viciado. Fala, Maurício. Então, e como você colocou bem, Paulinho, veja, não é porque existe a publicação científica fraudulenta que não haja publicação científica útil e sério. Pelo contrário, nós precisamos da ciência. E da mesma maneira, não é porque existe o charlatanismo, a mistificação, o animismo do sujeito que vai dizer que é uma manifestação e não é, né? Sempre há um grau de animismo, mas enfim, é, que não haja manifestação mediúnica séria também, né? Então, assim, acho que temos que ver os dois lados, né? E alguém com uma honestidade intelectual suficiente consegue perceber que tem algo diferente, né? Tinha um quadro na televisão até que passava, que era curioso, uma moça loira, uma senhora, e ela andava pelos lugares e de repente vinha o espírito e abordava ela e ela ia lá conversar com a pessoa e fazia, olha, tem alguém aqui que é sua avó, que está aqui querendo se comunicar com você e não sei o quê. Então, assim, é, tem que ter uma abertura, né, para entender que existe utilidade na ciência e existe utilidade nas questões espirituais, na mediunidade. Perfeito. Mais alguém gostaria de fazer comentários? Bem, então acho que nós podemos encerrar, né?